Então, vou falar um pouquinho de quem somos lá na FINDS, só para vocês se organizarem. Nós temos um setor lá relacionado direto à presidência da federação, que se chama Defesa do Interesse da Indústria Capixaba. Dentro desse setor, a gente está organizado em conselhos temáticos. Esses conselhos tratam de diversos assuntos de interesse da indústria, e entre eles nós temos lá o nosso Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que é onde esses assuntos são tocados, assuntos de meio ambiente e de mudanças do clima. De forma muito rápida, além dos conselhos, nós temos câmaras setoriais, que olham mais para alguns setores específicos da indústria, e outras áreas que também discutem o tema, como o nosso Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia, que está hospedado dentro da FINDS e é executado pelo nosso grupo lá de apoio. Bom, de forma muito rápida, a gente já teve 2 aulas aí, né, do professor Carlos Nobre e também do nosso colega lá de São Carlos, falando um pouco sobre as mudanças do clima a nível global, mas a gente também tem um panorama de para onde a gente olha quando a gente fala desse assunto. Então, eu trouxe muito rapidamente a conjuntura política e os compromissos assumidos pelo Brasil, que acho que todos nós já conhecemos, já são bastante conhecidos e discutidos, mas desde 2005 a gente vem falando sobre a conjuntura política e o ano base da NDC brasileira. Estou um pouquinho cansada, gente, porque é gestante de primeiro trimestre. Então, se eu ficar ofegante é por isso. Mas, assim, a gente já vem discutindo isso desde 2005, mas a gente tem aí o foco no olhar de 2025, 2030 e 2050 com o Net Zero, como já foi colocado pelos nossos colegas. Eu só chamo a atenção agora a COP de Baku, que finalizou agora no final de novembro, em que teve uma nova NDC brasileira. O Brasil fez um novo compromisso de antecipar, na verdade, de aumentar os nossos cortes projetados aí de emissões, que antes estávamos com previsão de 53% de ano base, de redução das nossas emissões com o ano base de 2005, e agora a gente tem previsões ali para 59% a 67% de redução das emissões até 2035, esse é o compromisso que o Brasil assumiu. De forma muito rápida também, a gente já tem alguns programas e políticas já instituídos no Brasil, e ali eu sinalizo alguns que já estão em andamento ou que estão em discussão bastante avançada: o Renova Bio, o Programa Combustível do Futuro, o Programa Nacional de Uso e Produção de Biodiesel, dentre outros, o Programa Nacional do Hidrogênio e outras políticas discutidas a nível nacional. O nosso cenário nacional de emissões ele é um pouquinho diferente em relação ao do Espírito Santo, acho que já é um assunto que todo mundo conhece um pouco. No Brasil, majoritariamente, o nosso vilão está lá em mudanças de uso do solo e da silvicultura, florestas, né? Que, como já foi colocado pelos nossos colegas, a questão do desmatamento é um dos grandes vilões e dos grandes emissores de gás de efeito estufa aqui no Brasil. Esse cenário é um pouco diferente do resto do mundo, né? O Brasil tem esse diferencial. Entretanto, nós estamos entre os maiores emissores de gás de efeito estufa do mundo, entre os 10 maiores, mas nós temos diferenciais também na nossa produção de energia, que é uma energia muito renovável. Então, o Brasil, como eu falei, as nossas emissões estão majoritariamente ali no uso da terra e da agricultura, com 73%, e a média global para esse item é de 18%. Ali no nosso gráfico à direita, eu trago um pouco das emissões per capita ao longo do mundo. E assim, a gente vê que o Brasil está bem abaixo das emissões dos Estados Unidos, da China e de outros países, ali em toneladas de CO2 equivalente por habitante. Os Estados Unidos hoje emitem cerca de 13,8, esses dados são do Banco Mundial, do relatório do clima. E aqui no Brasil a gente emite em torno de 2,1, e o problema é que a nossa previsão é de aumento até 2034. Então, a gente tem previsão de aumento em função do próprio desenvolvimento do país, da combate à pobreza, dessas ações que já estão previstas. Então, se a gente fala um pouquinho do cenário nacional comparado com o Espírito Santo, eu trouxe ali esse gráfico que está no nosso plano de descarbonização do Estado, também já bem divulgado, onde a gente vê que o cenário nacional temos lá quase 50% de emissões de gases relacionados a mudanças de uso do solo. E aqui no Espírito Santo a gente tem essa concentração maior ali no setor de energia, em vermelho, em amarelo um pouco da agropecuária e processos industriais ali também em destaque, além das outras áreas que também emitem. Então, esse também é um gráfico lá do nosso plano de descarbonização do Espírito Santo, em que mostra que o Espírito Santo ele representa 1,4% das emissões do Brasil. Então, é um estado pequeno, é um estado com uma emissão
relativamente pequena no cenário nacional, entretanto com um compromisso muito grande, né, com uma responsabilidade muito grande. E aí a gente lá na Findes, né, no nosso setor, a gente sempre olha para as mudanças do clima de uma forma global, além de todas as questões humanitárias e ambientais que já foram colocadas pelos nossos colegas anteriormente, a gente também olha para essa agenda como uma oportunidade, principalmente no cenário nacional. Então, o Brasil hoje ele tem uma pegada de carbono na produção de alguns dos nossos commodities que é muito menor do que o mundo, né? E isso pode ser uma oportunidade para a gente, ao passo que a gente olha para como podemos melhorar, e temos muito espaço para melhorar isso, e tornar o nosso produto um produto cada vez mais sustentável. E um produto sustentável está sendo cada vez mais valorizado, né? A gente sabe disso. Então, eu trouxe ali a título de conhecimento um gráfico, desculpa, uma tabela com uma comparação de alguns produtos e da pegada de carbono na produção desses produtos no Brasil. E eu chamo a atenção para o Brasil ali no segundo, na fabricação de óleos e gorduras, por exemplo, em que a nossa pegada de carbono para esse produto, para uma tonelada, é de 3,4, que é muito abaixo, menos da metade, da União Europeia e da média mundial, que é de 7,8. Então, além de outros produtos, como eu já falei, que a nossa pegada de carbono também é menor, porque a nossa fonte energética é uma fonte renovável aqui no Brasil. E aí eu trouxe um pouco das recomendações do Banco Mundial para o Brasil. Olhando para esse cenário, a gente foca em alguns relatórios importantes, né, que a gente tem muito material sobre esse assunto. E aí o Banco Mundial fala que todas essas oportunidades, que eu não citei muitas, a gente sabe que a questão da transição energética, como eu já falei, a nossa energia limpa, as nossas fontes de energia aqui no Brasil, além da hidrelétrica, estão muito disponíveis e muito mais apropriadas para o cenário nacional do que outros países. Todas essas oportunidades, elas demandam ações, né? E as principais ações são reformas estruturais, em que a gente precisa melhorar a nossa produtividade, a nossa eficiência aqui no Brasil, promovendo um crescimento baseado em inovação e no uso racional dos nossos recursos. O segundo ponto que eles colocam é as políticas econômicas abrangentes. A gente precisa implementar a precificação de carbono, o mercado de carbono aqui no Brasil, e também programas sociais que permitam uma transição justa, uma transição energética justa. Além disso, a gente tem investimentos setoriais que vale a pena citar, por exemplo, no impulsionamento da transição energética, que é o combate ao desmatamento, que é, sem dúvida, o nosso ponto prioritário no Brasil. A modernização da nossa agricultura no país, como eu já falei, temos um produto com uma pegada de carbono menor, mas a gente tem muito espaço para modernizar a nossa agricultura e melhorar nossa produtividade nesse ponto. A gente tem a energia renovável, a ampliação dessas fontes cada vez mais, e também mais investimentos em energias diferentes da nossa energia hidrelétrica, já muito produzida aqui, e também a melhoria da nossa infraestrutura urbana. Nós somos um país hoje, olhando para o cenário nacional, que tem uma deficiência muito grande de infraestrutura urbana e de logística, e esses são pontos que precisam de foco para que a gente consiga alcançar essas oportunidades, e mais que isso, a transição e a redução das nossas emissões que a gente precisa. Ainda falando sobre o relatório do Banco Mundial, a gente fala de financiamento climático, como acho que o professor Carlos falou um pouquinho do quanto a COP tem focado, né, nesses recursos que a gente precisa receber para alcançar essas metas estabelecidas no mundo, e os financiamentos climáticos estão aí para isso, e aqui no Brasil em especial a gente precisa mobilizar recurso público, recurso privado, tanto para parcerias público-privadas, porque ninguém consegue fazer isso sozinho. Acho que o desafio está muito claro para todo mundo que é um desafio muito grande e que o desafio precisa ser abraçado por todas as instituições, todos os setores públicos, privados e, enfim, acho que esses financiamentos climáticos eles têm esse olhar. E como eu já falei aqui, a gente precisa focar no mercado de carbono nacional, em estabelecer mercado eficiente e que possa ser competitivo lá fora, né? Para que a gente tenha o nosso produto cada vez mais competitivo e que foque na redução das emissões como uma oportunidade, como um caminho a seguir. E aí o relatório traz uma informação importante, tá, gente? Eu posso disponibilizar depois isso, mas ele coloca que hoje a gente aqui no Brasil, se a gente investir 1% do PIB nacional por ano, né, para implementar algumas medidas propostas,
o retorno que a gente tem de economia disso é de 0,7%. Então, você vê que não é um custo, não é de tudo um custo que a gente precisa tirar dos cofres públicos, enfim, até os privados, porque isso tem um retorno numa economia em cima de produtos mais, como eu falei, mais caros, mais sustentáveis, que têm um valor agregado, a gente tem redução do custo de energia, redução do nosso transporte e por aí vai. Então, a gente foca em quê? Além da questão humanitária e dos climáticos que já foram falados aqui, que a gente precisa olhar, as mudanças do clima hoje elas causam um prejuízo muito grande, prejuízo econômico, né? E quando a gente olha para 13 bilhões por ano, esse é o resultado das perdas médias que a gente tem, de acordo com o relatório do Banco Mundial. É muito dinheiro, é muita economia que está sendo desperdiçada em cima de uma matéria que pode ser uma oportunidade que merece ter esse olhar econômico também. Então, agora eu falo um pouquinho do papel da indústria e da sua atuação, tentando correr com vocês aqui para não atrapalhar o horário do nosso almoço. O Espírito Santo hoje é o segundo estado mais industrializado do país. Eu não sei se essa é uma informação comum para todo mundo, para a gente isso é bem comum de saber, mas a gente está aí num patamar muito bom, perto do tamanho do nosso estado e do PIB que a gente carrega. Então, nós tínhamos no início do ano uma previsão de crescimento de 3,4% da economia do estado. Desses 3,4, 8,8 eram focados na indústria do Espírito Santo. E o nosso investimento previsto era 82 bilhões até 2028 aqui, sendo que esse montante, 71% é investimento do setor industrial. O Espírito Santo, então, hoje, numa comparação de PIB, eu coloquei ali só alguns dos estados nossos vizinhos aqui, para fazer uma comparação para vocês entenderem. Ali está o estado de São Paulo, né, com o PIB liderando no Brasil, naturalmente, e em laranjinha a gente tem qual a participação do PIB industrial nisso. E aí a gente vê que o Espírito Santo, apesar de muito pequeno, perto dos nossos vizinhos, não só em questões geográficas, né? Eu estou falando, o nosso PIB é muito representativo perto disso, mas a gente tem quase que 40% desse PIB que é relacionado à indústria e à atividade industrial no estado. Então, nós somos esse destaque, temos muito orgulho disso e esperamos poder contribuir para isso cada vez mais. Olhando, então, para o nosso crescimento atual, apesar da nossa previsão ter sido de 3,4%, esse relatório lá do nosso Observatório da Indústria já aponta que, no primeiro semestre de 2024, a gente teve um crescimento de 3,9%. Então, foi acima do esperado, e isso também nos dá muito orgulho, significa que nós estamos, não só enquanto federação, mas enquanto Estado, trabalhando pelo crescimento, pelo desenvolvimento do nosso Estado, e ali, alguns dos setores que mais contribuíram para isso, a gente destaca a agropecuária, a indústria, os serviços e o imposto, que está ali no último gráfico à direita, apontando ali suas participações. Bom, esse valor ali eu trago também um dado do nosso observatório, mostrando o quanto a indústria participou nesse primeiro semestre desse crescimento. A gente tem ali algumas principais setores, né? Energia e saneamento, o setor extrativista também com uma contribuição boa, o setor de construção e também o setor da indústria de transformação. Isso são dados desse ano, tá, gente? E quando a gente fala em mudanças do clima, aqui no Brasil, a gente fala, como eu falei, o cenário do Espírito Santo é muito olhar para a energia, olhar para o Brasil em termos de produção de energia e o quanto essa produção impacta nas emissões de gases de efeito estufa. Então, ali a gente traz o Espírito Santo bem pequenininho, que é onde tem... Não sei se todo mundo consegue ver. Ele está circuladinho de vermelho ali, que é o consumo de energia elétrica nos estados brasileiros, em gigawatt-hora, e o Espírito Santo é bem pequenininho. O valor nosso ali é de 1.000 e alguma coisa megawatts em 2024. E só para a gente ter uma ideia de comparação ali também dos estados vizinhos, o que tem ali o maior é São Paulo, mostrando o crescimento ao longo dos últimos 4 anos. A gente também consumiu mais energia ao longo dos últimos 4 anos, e esse consumo aqui, ele está diretamente relacionado àquelas atividades colocadas no gráfico à direita, que eu estou vendo ali, vou citar só as principais, que seria a extração de minerais, minerais não metálicos, a metalurgia, e também o setor de serviço, com alguns químicos também, a indústria química ali na liderança, do consumo de energia do Estado. Quando a gente olha para o sistema de estimativa de emissões de gases, esse é o cenário nacional que a gente tem.
O que está em verdinho é a mudança de uso da terra, né, o desmatamento que a gente vem falando. E ali o destaque está muito claro para os estados lá mais próximos da Amazônia, para os estados da Amazônia, o Pará, o Mato Grosso, a própria Amazonas, o Acre, em que a gente vê uma participação muito relevante, se for comparado aos outros estados e às demais atividades. E ali o Espírito Santo se destaca um pouquinho. Vocês conseguem ver, gente, o Espírito Santo ali? Acho que quem está online talvez consiga ver melhor, mas a gente está aqui num cenáriozinho bem pequenininho aqui, com o vermelhinho se destacando, que é justamente processos industriais, as emissões de gases dos processos industriais, que também se compara bastante ao estado de Minas, que tem ali uma boa representatividade, e outros estados aqui destacados. De forma muito clara, a gente tem o nosso gráfico que foi apresentado no plano de neutralização de gases, né, de descarbonização do Espírito Santo, onde a gente vê ali as nossas emissões aqui do estado do setor industrial. Esse gráfico é só do setor. Eu acho que todo mundo conhece bastante o plano, por isso eu fiz alguns recortes muito rápidos, para que a gente entenda a contribuição que a gente tem e o tamanho das nossas oportunidades aqui para o estado. E dos desafios, né? A nossa previsão para 2050 é uma redução substancial de emissões, e ali eu chamo a atenção do esforço necessário para que essas reduções aconteçam, porque nós estamos falando de processos muito bem estabelecidos, de atividades muito bem produzidas, né? Que a gente vai precisar fazer uma grande alteração. Então, o esforço para você fazer essas reduções que estão previstas ali, ele é muito grande. E o plano, muito assertivamente, ele aponta algumas diretrizes e propostas que podem nos ajudar nesse desafio. Uma das principais que eu gosto de ter o foco ali, além da geração de eletricidade com fontes renováveis, emprego de biocombustíveis, que são as primeiras diretrizes propostas, e da indústria de baixo carbono, a gente sempre cita a parte de CCUS, que eu não sei se é um termo comum para todo mundo, que é a captura e armazenamento de carbono em lençóis, em reservatórios da produção de petróleo, em reservatórios geológicos. Essa é uma diretriz que o plano coloca como com grande potencial de reduzir as nossas emissões. Ela não é uma diretriz de mitigação, ela é uma diretriz de adaptação. Entretanto, com grande potencial e necessariamente com um grande investimento a ser feito para que ela possa ser operacionalizada. E aí, já partindo, então, para as nossas ações um pouco mais direcionadas, olhando para esse cenário que eu falei, nós temos hoje 3 principais frentes que a gente olha lá na FINDS quando a gente fala da agenda climática. E a primeira delas é que eu venho citar um hub de CCUS, que é captura e armazenamento de carbono em lençóis, em que a gente estabeleceu um protocolo de intenções junto com a Petrobras e com o governo do estado, para que a gente possa estabelecer esse hub aqui no estado e sermos um modelo para outros estados brasileiros. A nossa expectativa de remoção de carbono com essa atividade é de cerca de 10, deixa eu ver aqui, gente, a unidade de medida, 10 toneladas, 10% das nossas emissões. Não, desculpa. 10 de 40. Façam as contas aí, se as nossas emissões estão em 40. Exatamente. Então, essa é uma atividade que vai demandar um esforço enorme, e eu trago ali o programa de CCUS da Petrobras, bem destacado por um relatório da We Carbon, que eles apontam que essa é uma iniciativa que no mundo inteiro deve ser abraçada e tomada como prioridade, porque principalmente aqui no Brasil, a Petrobras faz isso. A Petrobras já opera esse tipo de atividade e a Petrobras já tem esse know-how. Então, aqui para o Espírito Santo, a gente tem uma grande capacidade de operacionalizar isso. Entretanto, a gente ainda precisa enfrentar diversos desafios regulatórios, operacionais, de infraestrutura, e por isso eu sempre digo que não só nessas ações, mas todo o esforço de todos os setores ele é necessário para que isso aconteça. Não é só a Petrobras, ou só o governo do estado, ou só a Federação da Indústria, mas sim todos nós precisamos abraçar, porque o caminho para a gente, de fato, colocar essas ações em curso, ele ainda é muito longo, não só no estado, mas no Brasil. E aí, além dessa atividade, nós temos hoje no Senai um núcleo chamado Núcleo de Descarbonização,
E esse núcleo de descarbonização tem como principal projeto o que a gente chama de Descarboniza aí, que faz uma relação direta à indústria. O objetivo desse núcleo é contribuir com a redução das emissões de gases de efeito estufa por meio de adoções de tecnologias e práticas sustentáveis que minimizem a pegada de carbono dos nossos produtos estaduais e que contribuam para a mitigação, né? Tudo isso a gente faz pautado na promoção de oportunidade para as indústrias que aderem. E eu vou falar um pouquinho mais desse programa, porque ele é um programa que nos dá orgulho. O Descarboniza aí, ele está em fase de operação de 3 pilotos, que a gente pilotou ao longo desse ano, 3 indústrias que aderiram ao programa para que a gente pudesse ter os primeiros resultados. E para além do olhar sobre a mitigação, que é o nosso principal foco, esse programa ele foca na questão econômica da indústria que adere. Então, ele traz uma rota de descarbonização baseada num primeiro mapeamento na instituição do inventário para aquele setor, para aquela instituição. Depois do inventário, a gente prioriza ações e metas que podem reduzir as emissões para além, por exemplo, da transição energética, que é uma ação de longo prazo. A gente está percebendo, nesses 3 pilotos que nós estamos operando esse ano, que ações simples na mudança operacional, na inovação dentro do setor, ou mesmo no fluxo de trabalho da indústria, podem reduzir substancialmente as emissões daquela área. E aí o Descarboniza aí, ele olha para cada indústria de forma específica. Então, o nosso setor vai à indústria, faz um mapeamento geral, faz um inventário de emissões baseados no GHG Protocol, com toda parte de auditoria necessária, e estabelece, então, uma rota para a descarbonização daquela área. E mais que isso, a gente, então, apresenta a curva MEC, que eu não sei se é conhecida para todo mundo, que é uma curva que aponta ali as principais estratégias para mitigação das emissões e, mais que isso, onde aquela indústria vai economizar, vai ter recurso economizado se ela investir ali o seu recurso. Então, para a gente, é muito importante olhar para essa questão econômica, porque o empresário hoje no Brasil não quer fazer um inventário só por fazer, principalmente falando de pequenas e médias empresas que ainda não têm isso no seu ambiente regulatório, eles não querem fazer um inventário para depois não saber o que fazer com aquilo, com aquele número. Então, a gente aponta essa jornada, a gente aponta essa rota, sobretudo, além do olhar do meio ambiente e da valorização sustentável do seu produto, para a questão econômica da empresa. E a gente tem tido resultados muito interessantes sobre isso. Então, esse é um programa que tem bons resultados e que tenho certeza que vai ser aí um grande orgulho para a indústria capixaba quando a gente estiver operando para além dos pilotos. A gente deve apresentar os resultados desses 3 pilotos ainda nesse ano, a expectativa é essa. Então, eu trouxe ali um pouco da jornada do Descarboniza aí, mas eu já falei aqui, vou passar um pouquinho mais rápido. E essa curva MEC, só esclarecendo aí, porque às vezes não é comum, ela permite o ranqueamento de iniciativas de descarbonização em termos de custo-efetividade. Qual é a iniciativa que pode ter mais custo-efetividade para redução de emissões e para geração de economia para aquela área, tá? Como eu falei, além disso, o programa também é medido. A gente não apresenta só até esse ponto, a gente passa a medir e a monitorar todas as ações previstas a partir da aderência do programa para cada indústria. Bom, trouxe ali um pouco das soluções do programa, mas eu já falei aqui. Esse núcleo nosso, ele tem 3 pilares fundamentais, como eu já falei, que é a prestação de consultoria na área de tecnologia e inovação, que é uma expertise que a gente tem, a parte de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, que eventualmente o setor precisa para fazer uma alteração na sua planta. Na grande maioria das vezes, a gente não tem ali disponível aquele produto ou aquela iniciativa, então a gente está disponível para criar e para pesquisar e para fazer lá no nosso laboratório os pilotos para isso. E também olhando para a captação de recursos e para os investimentos necessários, porque a gente tem hoje aqui no Estado, de forma muito orgulhosa também, eu parabenizo o governo do Estado, o Ministério Público e todos os órgãos que trabalham para isso. A gente tem grandes financiamentos aqui sendo anunciados, o BANDES, o BNDES também, muito olhando para o Espírito Santo. E as nossas empresas, elas precisam aprender como acessar esses recursos e estarem aptas para atender os requisitos para isso, né, para os financiamentos necessários para essa grande transformação. Bom, como eu falei, a gente não faz nada sozinho, a gente está operando em rede com o Senai Nacional, então a gente tem essa facilidade de contar com todo tipo de mão de obra e qualificação disponível no Brasil
para essas iniciativas. A gente também atua junto com IFES, FAPES, UFES, como eu já falei, BANDES, SEBRAE e o próprio governo do estado nessas iniciativas. E, por fim, eu queria apresentar rapidamente alguns dos investimentos já anunciados aqui para o estado, que é para onde a Findes olha. E esses investimentos são focados em descarbonização e mudanças do clima e transição energética aqui. Essa tabela é impossível da gente ver, mas eu trouxe ela para quem quiser está disponível na minha apresentação. Mas é basicamente esses investimentos já colocados aí na mídia. Grandes gasodutos sendo previstos aqui para o estado, acordos para se celebrar projetos de geração de energia eólica na costa do Espírito Santo. Ali a gente está falando da geração eólica offshore, grandes investimentos sendo feitos nas indústrias aqui na área ambiental, novas indústrias de veículos elétricos previstos aqui para o estado, já em celebração, em conversa com o governo do estado. Também grandes investimentos da Empower e de outras instituições para a questão da amônia verde e do hidrogênio verde aqui no estado, com grande potencial. Nós temos esse diferencial. Também citamos a usina de briquete verde, que tem sido um destaque no mundo e que tem trabalhado muito para essa questão da mudança do clima e do fortalecimento dessa agenda. Grandes projetos em eficiências energéticas já anunciados, também fábricas de redutor de poluição com garrafa PET, usina solar, né, com mais de 100 milhões de investimentos para o presidente Kennedy, e também investimentos na parte de biometano de empresas aqui do estado. Eu citei só algumas, isso está tudo disponível no nosso... A gente tem um observatório da indústria que faz uma bússola de investimentos e que busca todos esses recursos, e aí, de forma muito rápida, a gente fez uma soma de mais de 26 bilhões de oportunidades como essa que o estado do Espírito Santo pode receber se nós tivermos todo tipo, né, se a gente tiver aí o esforço de todas as instituições para que a gente possa operacionalizar isso. Aqui eu trouxe um estudo rápido para finalizar, só mostrando o quão a indústria já é engajada com esse tema e cada vez mais a gente pretende se engajar. Esse estudo foi feito pelo IBGE, mostrando a porcentagem de indústria que aplica alguma prática ambiental ou algum projeto ambiental de forma voluntária nos seus processos. E aí a gente tem ali mais de quase 90% da indústria já atua com esses projetos voluntários. Posso deixar destacado que, principalmente em eficiência energética, as grandes indústrias são liderança nesse tema. E como eu falei, para muito além de atender requisitos ambientais, essas estratégias elas são feitas de forma autônoma. Esse estudo apontou isso, nos dá muito orgulho, porque, como eu falei, a gente olha para a oportunidade que essa agenda traz, para os grandes desafios que a gente precisa enfrentar com a responsabilidade que a gente tem, mas também para os braços que a gente precisa abraçar. A agenda climática, só para finalizar aqui com uma frase do nosso presidente, ele acredita que, ao unirmos esforços e objetivos comuns, fortalecemos a indústria, geramos riqueza e trazemos o desenvolvimento para o nosso estado. Então, como o Espírito Santo é diferenciado do Brasil, a gente acredita muito nessa interlocução entre todos os setores, o Ministério Público, o Governo do Estado, indústria, setor de agricultura e todos os outros entes, para que a gente consiga, de fato, colocar na mesa e executar essas diretrizes e ações que o nosso plano muito claramente nos trouxe. Então, eu finalizo com essa frase, acho que o nosso desafio é enorme, mas temos aqui muitas instituições engajadas e preparadas para isso.